Você já fez jejum intermitente, seguiu as horas certinho, sentiu que estava no caminho certo e mesmo assim o resultado não veio? Não é exagero falar que a forma como você quebra o jejum pode anular boa parte do que você conquistou nas horas anteriores. E o problema não é o jejum em si. O jejum ele funciona. A literatura científica ela é clara sobre os benefícios metabólicos de peptídeos prolongados sem alimentação. Redução da insulina, melhora da sensibilidade à glicose, mobilização de gordura, tudo isso acontece durante o processo de jejum. O problema é o que acontece logo depois. Eu sou o Dr. Danilo Matsunaga e hoje eu vou te mostrar qual é o maior erro que as pessoas cometem nesse momento e o que fazer no lugar. Vamos começar pelo que acontece no corpo durante o processo de jejum, porque entender isso muda completamente a forma como você vai enxergar essa quebra. Sempre que o processo for o mais didático possível, melhor entendimento para vocês, mais fácil de vocês seguirem. Quando você passa horas sem comer, o nível de insulina cai. E com a insulina baixa, o corpo para de priorizar o armazenamento e começa a mobilizar a gordura como fonte de energia. A sensibilidade à insulina melhora, o ambiente metabólico fica favorável e é exatamente isso que faz o jejum funcionar. O problema é que esse ambiente ele é sensível e ele responde muito rapidamente ao que você coloca na primeira refeição. O que acontece com a insulina na quebra do jejum? Bom, depois de horas em jejum, o pâncreas está, por assim dizer, descansando. A insulina está baixa e quando a primeira refeição chega, o corpo libera a insulina de forma proporcional ao estímulo que você recebe. Se a primeira refeição é rica em açúcar, carboidratos refinados, ultraprocessados, esse estímulo é alto. O pico de insulina é intenso. E um pico de insulina intenso, logo na quebra do jejum, cria exatamente o ambiente que você passou horas tentando evitar. Corpo no modo de armazenamento, mobilização de gordura interrompida, glicose sendo direcionada para o tecido adiposo. Não é que o jejum falhou, é que a quebra desfez todo esse trabalho. E tem um detalhe importante aqui. O corpo em jejum está mais sensível à insulina, o que em condições normais é algo positivo, mas quando a primeira refeição ela é errada, essa sensibilidade pode aumentar significativamente, por exemplo, o pico de insulina. Vai ser ainda mais expressivo do que seria numa refeição comum fora do jejum. O mesmo alimento no momento errado causa um impacto maior. O impacto de quebrar o jejum com ultraprocessados. Esse acaba sendo o erro mais comum e o mais silencioso. A pessoa faz 16 horas de jejum com disciplina, chega na janela alimentar com fome e a primeira coisa que coloca na boca é, por exemplo, um biscoito, um suco industrializado, um ultraprocessado, uma fruta com alto índice glicêmico, sem nada para acompanhar. Parece pouco, parece inofensivo, mas para o corpo que acabou de sair de um estado de jejum, esse estímulo ele é significativo. Ultraprocessados combinam, na maioria das vezes, açúcar, gordura de baixa qualidade e sódio, numa proporção que foi feita para estimular o consumo. Eles são rapidamente absorvidos, geram um pico glicêmico imediato e praticamente não oferecem saciedade real. A pessoa come, a insulina sobe, a fome volta rápido e o ciclo começa. Além do impacto na insulina, ultraprocessados carregam aditivos conservantes e compostos inflamatórios que prejudicam a microbiota intestinal, ou seja, o nosso intestino, e a microbiota ela tem papel direto na regulação do metabolismo, na sensibilidade à insulina e até no controle do seu apetite. Quebrar o jejum com ultraprocessados de forma frequente é enfraquecer exatamente o sistema que você precisa que funcione bem para que você tenha resultado. E tem outro ponto que quase ninguém fala. O jejum ele tem um efeito positivo sobre marcadores inflamatórios. Portanto, períodos prolongados sem alimentação reduzem a inflamação sistêmica. Quando a quebra é feita com alimentos ultraprocessados, você interrompe esse benefício antes mesmo de sair da primeira refeição. Quais alimentos ou quais tipos de alimentos evitar na primeira refeição? A lógica aqui é simples, evitar tudo que gere um pico de glicêmico rápido sem oferecer nutrientes de qualidade em troca. Isso inclui, por exemplo, pão com embutidos, pode ser presunto, queijo, salame, sucos, mesmo os naturais, a depender do tipo de suco, porque a fruta sem a fibra é basicamente açúcar líquido. Cereais matinais, que na maioria dos casos são ultraprocessados, com marketing de saudável, e, por exemplo, frutas de alto índice glicêmico consumidas sozinha, como, por exemplo, uva, manga, sem proteínas ou gorduras para modular a absorção.
iogurtes adoçados que combinam açúcar com muitas vezes uma quantidade de proteína muito baixa e, obviamente, qualquer coisa industrializada com lista de ingredientes longas e difíceis de pronunciar. Não é proibição permanente, é contexto. Esses alimentos no meio do dia, numa refeição comum, têm um impacto que muitas vezes pode ser até positivo, mas na quebra do jejum, depois de horas com insulina baixa e o sistema altamente sensível, esse impacto é amplificado. A ordem dos macronutrientes na refeição importa, e esse é um ponto que é um dos mais subestimados quando o assunto é quebra do jejum. Tem evidências científicas consistentes por trás dele. A ordem em que você consome os macronutrientes numa refeição influenciam diretamente a resposta glicêmica dessa refeição. Não é o total de carboidratos que você vai comer, é quando, dentro da refeição, você come esse carboidrato. Estudos mostram que consumir proteínas e gorduras antes de carboidrato reduz significativamente o pico da glicose e o pico de insulina da sua refeição. O mecanismo envolve alguns fatores. A proteína estimula a liberação de GLP-1, um hormônio que desacelera o esvaziamento gástrico e modula a resposta insulínica. A gordura também retarda a absorção. Quando o carboidrato chega, o ambiente já está modulado. A absorção acaba sendo mais lenta, o pico é menor e, na prática, isso significa que começar a primeira refeição pela proteína, ovos, frangos, peixe, carne, queijo, iogurte, sem açúcar, depois a gordura boa, se houver, por exemplo, azeite, abacate, castanha, e só depois o carboidrato, preferencialmente de baixo índice glicêmico e com fibra. Não é uma regra rígida que precisa ser consumida exatamente todos os dias dessa forma, mas é uma direção. Começar pelo carboidrato, especialmente pelos carboidratos mais simples, acaba sendo um caminho mais rápido para esse pico de insulina intenso, logo na abertura da sua janela alimentar. E tem uma consequência prática disso que vai além da insulina. Quando você começa a refeição pela proteína, a saciedade vem mais cedo e dura mais. Você come menos sem sentir que está se privando. O GLP-1 liberado pela proteína tem efeito sacietogênico real. É o mesmo mecanismo de medicamentos como Ozempic e Mounjaro que potencializam isso de forma artificial. Você pode estimular esses mecanismos de forma natural pela ordem do que você come. E o que fazer então? Bom, a quebra do jejum ideal não precisa ser complicada, precisa respeitar o estado metabólico em que o seu corpo se encontra. Comece com proteínas de qualidade. Ovos são uma das melhores opções versáteis, acessíveis, com um perfil de aminoácidos completo e gordura boa. Frango, peixe, carne também funcionam bem. Se preferir algo mais prático, iogurte grego, por exemplo, sem açúcar, ou cottage, são opções viáveis. Inclua gordura boa, azeite, abacate, castanhas, ovos já cumprem esse papel. A gordura modula a absorção, sustenta a saciedade e não estimula insulina de forma significativa. Se for incluir carboidrato, que seja os carboidratos de baixo índice glicêmico, com fibra, depois a proteína. Batata doce, arroz integral, aveias em flocos, leguminosas, e em quantidades que façam sentido para a sua necessidade energética, não em excesso, só porque você ficou sem comer por horas. Evite começar com fruta sozinho, suco, pão ou qualquer coisa que chegue rápido na corrente sanguínea, sem ter proteínas ou gorduras para modular esse processo. Isso não é uma dieta restritiva, é entender que o jejum cria uma janela de oportunidade metabólica que a primeira refeição decide se o processo de aproveitamento será melhor ou pior. O jejum é a preparação, a quebra é onde o resultado se concretiza ou se perde. O jejum intermitente é uma ferramenta poderosa, mas ferramenta nenhuma funciona se você não sabe utilizá-la da maneira correta. E o jeito certo começa exatamente no momento em que a maioria das pessoas trata como o mais simples de todo o processo. Agora você já sabe o que está acontecendo no seu corpo nesse momento e o que fazer diferente a partir de hoje. Não precisa necessariamente de protocolos, tampouco protocolos complicados, não precisa de suplementação cara, não precisa refazer tudo, precisa de uma direção, um norte, e direção é exatamente o que muda o resultado. Se você quer ir além de entender de forma completa quais são os bloqueios metabólicos que o seu processo, que o seu corpo está sendo travado no processo de emagrecimento, eu tenho um protocolo de 14 dias onde eu mostro isso de forma estruturada e prática. O link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado.
Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, confere na descrição o primeiro comentário fixado no link do meu programa do processo de emagrecimento e nos vemos no próximo vídeo.